pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo falando sobre a faculdade e dessa vez eu vim falar com vocês como foi o quinto semestre da faculdade e também como foi essa mudança de faculdade. Peço aí pra vocês, já vai deixando seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos lá. Bom, todo fim de semestre, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu venho aqui dar um resumo de como que foi, de quais foram as matérias que eu tive, enfim, todo semestre eu faço isso. E esse agora não vai ser diferente. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, eu faço faculdade e já tô aí indo para o sexto semestre, né, para o sexto período da faculdade. Já fiz metade, já cursei aí metade da faculdade, então bora lá. Esse ano foi um pouco diferente porque eu morava em Quirinópolis, então eu fazia faculdade lá. E como no finalzinho de dezembro eu mudei para Rio Verde, eu transferi a minha faculdade para cá. Só que a faculdade daqui, ela é diferente de lá onde eu morava, né? É outra rede de faculdade também. E foi muito difícil essa fase de adaptação, pelo fato de ser novas pessoas, as turmas serem maiores, muitas pessoas, enfim. Eu gostei bastante, assim, dos professores. É claro que tem aqueles que a gente vai se identificar mais, outros nem tanto, mas enfim. E assim, aproveitou muitas matérias, aproveitou até que bastante. Algumas matérias teve que usar duas para aproveitar uma. Então, eu ainda não sei ao certo falar se isso vai atrasar o meu período de faculdade, né? Que são 5 anos. Eu não sei ao certo se eu vou ficar atrasada por conta disso, mas eu espero que não. Eu vou fazer o máximo para pegar as matérias possíveis que eu puder em cada período, em cada semestre, e se tiver turma especial eu vou tentar entrar também. Tudo isso para ver se eu consigo acompanhar esses 5 anos, né? Formar dentro dos 5 anos aí. E assim, em questão disso foi tranquilo, porque muitas pessoas falavam que não ia aproveitar nada, que eu ia ter que começar a faculdade do zero de novo, e isso não é verdade. Aproveitou muita coisa, né? Muitas matérias que eu fiz lá, eu consegui aproveitar aqui. Outras não consegui, mas foram no máximo 5, que foi nesse estilo aí, que eu não consegui aproveitar de nada, porque aqui a carga horária é maior, né, de algumas matérias, então às vezes por isso eu não consegui aproveitar as que eu já tinha feito lá. Mas enfim, essa questão foi tranquila. A questão de notas e avaliação é um pouco diferente, porque lá onde eu morava era dois períodos, né? Dois bimestres, vamos dizer assim. A N1 e a N2. Aí a média era 70. Então, no caso, você tinha que tirar 140, era o mínimo, dividindo por 2, você conseguia a média, 70. Então, se você tirasse 140 juntando as notas dos dos dois bimestres, então você já conseguia atingir a sua média, que era 70. Então lá tinha só duas épocas de prova, né? E alguns professores optavam por passar trabalho e tal. Então, assim, vai muito da matéria, porque tem umas matérias que é mais prática e não tem prova. Estágio mesmo é prática, não tem prova, você só tem que entregar o seu relatório final. Então, essas questões mudam um pouco. E aqui são 3 bimestres. A única diferença é essa. O tempo é menor entre as avaliações, então isso aí torna tudo bem corrido, bem movimentado. E a média aqui é menor, a média é 60. Então você precisa tirar a 180, né, dividindo por 3, que dá 60, a média final. Então, assim, é menor o período que você tem para ver cada conteúdo, é mais corrido. E as provas, lá eu tinha um cronograma certinho, era uma semana de prova.
Aqui não, aqui os professores têm, por exemplo, eles têm 2 semanas para aplicar as provas. Então, às vezes você faz uma prova nessa semana e faz 2 na outra, depois mais 2 na outra semana. Então, assim, não é seguida. Pode acontecer de chocar, né, de você fazer 2 provas no dia, por exemplo. Mas isso é muito difícil, porque geralmente a gente pega e conversa com o professor para que não choque as provas, né? Pra gente conseguir estudar para uma, depois conseguir estudar para outra e não ter nenhuma dificuldade ao realizar a prova. Mas então vamos lá, essa foi uma das diferenças que eu vi. Lá é mais organizado e na verdade aqui é mais organizado onde eu tô. Eu sempre quis estudar aqui. E eu não vou falar nomes de faculdades, né? Pra não ter nenhum problema com a imagem e tal, mas eu gostava de ir lá também, só que tinha algumas coisas que deixava a desejar. E aqui eu gosto bastante, é uma faculdade que eu sempre sonhei em estudar, né? E hoje eu tô tendo essa oportunidade aí. E aí, o quinto semestre da faculdade foi irregular, né? Eu estou agora irregular, pegando matérias de vários períodos. E eu vou falar para vocês as matérias que eu tive. Eu tive antropologia, é uma matéria que eu já tinha feito lá e eu precisei fazer aqui de novo por conta daquilo que eu havia falado, porque a carga horária aqui é maior, então eu tive que repetir. Bom, a gente viu sobre etnocentrismo, sobre as culturas, sobre a diferença do outro se tornar uma riqueza, a gente viu a história da antropologia em si, o que faz um antropólogo. Enfim, pra falar a verdade, eu não gosto muito dessa matéria, sabe? Assim, tem sua relevância? Tem, mas eu acho que, assim, não encaixa muito com a psicologia. Claro que você tem que saber respeitar as diferenças e tal, mas o que eu tô falando é que não devia ter uma matéria só pra falar disso, entende? Então, às vezes, poderia ser incluído em outra matéria e tal, como a gente sempre vê isso sobre a ética, né? Sobre a cidadania, sobre respeitar o outro, a diferença, enfim. Então, assim, só porque eu não gosto dessa matéria, eu tive que fazer ela pela segunda vez. Mas foi legal, a gente teve 2 provas. A primeira prova foi de dupla, a segunda prova foi individual e no terceiro bimestre a gente apresentou um seminário sobre um filme. A gente tinha que assistir um filme e trazer as nossas considerações e falar sobre a matéria, né? Linkar o filme com a matéria, e o filme do meu grupo foi Avatar. A gente assistiu Avatar 1 e através disso a gente fez esse trabalho. Mas deu super certo, foi até legal. Bom, a segunda matéria que eu tive foi Práticas Integrativas 4. Aí você pensa, nossa, mas você já caiu direto na 4? Não é, porque os nomes das matérias mudam. E eu já tinha feito as 3 primeiras lá onde eu estudava. Só que lá o nome era diferente. Lá era Psicologia da Criança, Psicologia na Adolescência. E essa Práticas 4 a gente viu sobre o idoso, né? É uma matéria que não tem prova, a gente só fez trabalho, todo bimestre era um relatório diferente, a gente fez práticas de observar uma pessoa idosa, a qual a gente ia num local público, observava esse idoso por 10 minutos e a gente anotava o que ele estava fazendo, os seus comportamentos, enfim. A gente observava mesmo e fazia um relatório em cima daquilo ali. A gente falava sobre a pessoa idosa, né? No contexto, o que tipo assim, por exemplo, né? Você observou um idoso caminhando na praça. Aí você faz uma introdução baseada naquilo ali, né? E monta o seu relatório, né? Com a observação, onde foi feito, o que foi feito, enfim. É isso. Bom, a terceira matéria que eu tive foi Estágio Básico 1, Cognitivo Comportamental, se eu não me engano. Essa matéria, a gente fez 2 cursos online, onde o certificado era a nota da N1 e da N2, e na N3 a gente fez um trabalho prático, onde a gente tinha que fazer uma observação também, mas não era que nem a outra, que tinha que ser necessariamente uma pessoa idosa, mas a gente tinha que observar uma banca de venda. Uma banca de vendas, não tem os feirantes, né, que ficam vendendo, a gente teve que observar, porque lá na faculdade tem um bloco lá que tem uma feirinha, né, que fica
cada um leva suas coisas para vender e a gente teve que observar nesse local, eram 10 minutos, foi feito em dupla, a gente teve que fazer tabela de frequência, de categorias, observar as categorias de cada comportamento, quantas vezes foi feito, enfim. Então foi um pouco parecido com práticas, só que é o estágio mesmo, né? A gente começou o estágio. A quarta matéria que a gente viu foi Psicologia da Personalidade 1. Essa matéria tem continuação e eu vou fazer a 2 agora esse semestre. E a gente viu sobre temperamento, personalidade, caráter. A gente viu um livro que chama Teorias da Personalidade, onde vários autores, né, vai falar sobre os seus pensamentos sobre a personalidade, né? Como a pessoa se comporta, como que surge tal comportamento, enfim, foi muito legal essa matéria. E a gente teve os 3 bimestres foram provas, só que os 2 últimos foi prova online. Então, assim, foi uma matéria bem tranquila, eu gostei bastante. E a quinta matéria que a gente teve foi Matrizes do Pensamento Psicológico. No caso, a gente viu a cognitiva e a comportamental. Essa matéria era dividida em 2 etapas. A gente tinha a parte cognitiva, que era uma professora que dava, e a parte comportamental era outra professora que dava. Ela dava online e era 50% online e 50% presencial. Eu tive um pouco de dificuldade porque cada uma passava um trem, então acabava que se tornava 2 matérias, né? Porque uma falava do comportamento, a outra falava da cognição. Mas assim, no final deu tudo certo, né? A gente fez um trabalho com anamnese, a gente aplicou anamnese no nosso colega e o nosso colega aplicou na gente, depois a gente fez alguns questionários, separou, né, as situações ali da anamnese, enfim, foi isso. Sexta matéria que eu tive foi Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina. Essa é uma matéria um pouco mais difícil, né, que a gente viu ali as funções de cada parte do corpo, a gente viu aquilo que o cérebro libera, serotonina, cálcio, enfim, a gente viu essas questões aí, eu achei bem difícil, mas o professor era ótimo, foi muito bom. E assim, a gente tirou de letra, sabe? A gente viu as partezinhas ali, sabe? A função de cada um, as emoções, né? Como as emoções são liberadas, enfim, a gente viu mais essas questões aí. E a sétima e última matéria, eu vi Pesquisa em Psicologia 1. Era uma matéria que eu já tinha feito lá, mas tive que refazer aqui por conta do que eu já falei, que a carga horária aqui é maior. E foi legal, gente. Eu achei um pouco cansativo, porque eu já tinha feito essa matéria. A gente viu sobre os tipos de pesquisa, o que faz, né, um psicólogo nessa área da pesquisa, o porquê é importante a pesquisa. A gente leu vários artigos, né, aprendeu a olhar as palavras-chave, a pesquisar artigo no Google Acadêmico e várias outras coisas. A gente apresentou um trabalho, cada um ficou com um tipo de pesquisa e o meu grupo ficou com o grupo de discussão. Foi muito legal, a gente deu vários exemplos, né? A gente montou um trabalho em cima daquilo ali, de como funciona o grupo de discussão. Enfim, foi legal, eu gostei, né? No final deu tudo certo, apesar de ter sido um pouco cansativo. Mas foram essas as matérias que eu tive, eu espero muito, assim, que vocês tenham gostado. Eu já montei o meu horário agora para o próximo semestre, as minhas aulas já estão quase começando. E eu vou ver se eu gravo mais estúdio vlog, porque eu vi que vocês gostaram bastante, então em breve eu volto com mais assunto da faculdade. Eu quero, assim, gravar mais sobre isso e focar muito nesse assunto também, porque eu acho relevante e vocês gostam. Então foi esse o vídeo, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!